Fala rapaziada do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de informações do mundo do futebol carioca. Sendo que antes do vídeo começar, peço a todos vocês que se inscrevam aqui embaixo, deixem um like e deixem um comentário para fortalecer o vídeo. Fala rapaziada, um bom vídeo a todos. Fala rapaziada, vamos começar nosso dia de informações falando do Flamengo, que continua negociando a contratação do Thiago Almada, mas deixou claro que não pretende entrar em um leilão pelo jogador. O diretor do futebol do clube, José Boto, esteve na Argentina e se reuniu com pessoas próximas ao meia. Na volta ao Rio de Janeiro, Boto explicou que foi até a Argentina para tratar de vários assuntos, e um deles foi sobre justamente a negociação por Almada. O dirigente afirmou que o Flamengo não vai aumentar sua proposta apenas porque outros clubes também estão interessados no jogador. Segundo Boto, o clube já apresentou aquilo que considera justo e só vai fechar o negócio dentro da sua realidade financeira. Ele também explicou que uma contratação desse tamanho é complicada e que não adianta criar pressão por causa das mudanças na negociação. Boto lembrou que transferências acima de 20 milhões de euros ainda são raras no futebol brasileiro e que apenas alguns clubes conseguiram fazer negócios desse tamanho. Por isso, o Flamengo prefere ter calma e não gastar mais do que pode. Agora a diretoria aguarda os próximos passos para saber se o Almada realmente vai vestir a camisa do Flamengo. Enquanto a diretoria trabalha na contratação, outro assunto preocupa o clube, a situação do De La Cruz. O uruguaio ficou de fora dos primeiros jogos do Flamengo depois da pausa da Copa do Mundo e voltou a entrar em campo no empate por 1-1 contra o Internacional. De La Cruz jogou apenas os últimos 14 minutos da partida. O jogador também não estará disponível contra o Vitória, porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A situação do meia vem gerando algumas discussões internas no Flamengo, principalmente entre a comissão técnica e o departamento médico. De La Cruz voltou da seleção uruguaia em boas condições e passou por testes físicos no Flamengo. Durante esse período ele sentiu um pequeno desconforto na parte da frente da coxa. O jogador fez exames e não foi encontrado nenhuma lesão. Mesmo assim, a comissão técnica decidiu controlar a carga de treinamentos do atleta. O técnico Leonardo Jardim explicou que De La Cruz precisou recuperar melhor a condição física antes de voltar a jogar com frequência. O departamento médico, por outro lado, considerou que o jogador estava liberado para atuar. Ou seja, a decisão de De La Cruz fora dos jogos partiu da comissão técnica e não dos médicos. Contra o Chapecoense, o gramado sintético também pesou na decisão de não relacionar o jogador. Depois, contra o São Paulo, Jardim novamente decidiu não levar De La Cruz para a partida. Agora o Flamengo precisa administrar a situação do uruguaio com cuidado, enquanto também tenta resolver a complicada negociação com o Thiago Almada. Agora vamos partir falar do Botafogo. Joaquim Corrêa está fora dos planos do Botafogo e pode deixar o clube nessa janela de transferências. O atacante é um dos jogadores que interessam aos Estudiantes da Argentina. O clube argentino, porém, não pretende pagar pela contratação. A ideia é conseguir Corrêa de graça, caso ele consiga rescindir seu contrato com o Botafogo. Por isso, o Estudiante espera que o jogador chegue a um acordo com o clube carioca para deixar a equipe. Recentemente, o Botafogo já acertou a série de outros jogadores, como Neto, Bastos e Raul. No caso de Raul, o clube ainda ficou com uma parte dos direitos do goleiro. Além de resolver a situação do Corrêa, o Estudiante também precisa resolver outros problemas antes de contratar novos jogadores. O clube argentino está proibido de registrar reforços por causa do transfer ban. A diretoria espera retirar essa punição usando o dinheiro da venda do meia Mike para o Bologna, da Itália. A negociação foi de cerca de 10 milhões de euros, aproximadamente 58 milhões de reais. Enquanto isso, Corrêa continua afastado do Botafogo desde a volta da pausa para a Copa do Mundo. O atacante não está nos planos do técnico e também recebe um dos maiores salários do elenco. Corrêa chegou ao Botafogo em junho de 2025, sem custos de transferência, depois que o Inter de Milão decidiu não renovar seu contrato. Na época, ele assinou com o Botafogo até o fim de 2027. Agora o futuro do atacante está indefinido e o Estudiante aparece como uma das opções para o jogador. Agora vamos partir para o Fluminense, que irá enfrentar o Vasco nesta quarta-feira às 9h30 no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou empatado entre 0-0, por isso quem vencer avança para as quartas de final. Se o jogo terminar empatado novamente, a decisão será nos pênaltis. E esse é um assunto que preocupa o Fluminense. Em 2025, o time foi eliminado pelo Vasco nos pênaltis, justamente na semifinal da Copa do Brasil. Naquela ocasião, John Kennedy e Canobi perderam suas cobranças e acabaram sendo muito criticados. Mas depois daquela eliminação, o Fluminense melhorou bastante nas cobranças de pênalti. Desde então, o time bateu 15 pênaltis e marcou 10. Isso significa que um aproveitamento de aproximadamente 67%. 6 dessas cobranças foram convertidas durante os jogos. Outras 4 aconteceram na disputa de pênaltis contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca. Por outro lado, o Fluminense também perdeu 5 cobranças nesse período. Canóbio, René e John Kennedy desperdiçaram pênaltis durante as partidas. Já Guga e Otávio perderam suas cobranças na decisão contra o Flamengo, quando o Fluminense terminou como vice-campeão do Carioca. Agora o Fluminense espera não precisar dos pênaltis contra o Vasco. Mas se a classificação for decidida dessa maneira, o time chega mais preparado do que estava no ano passado. Agora vamos estar nossas informações falando do Vasco, que está perto de anunciar a contratação do volante Sousa, do Racing e da Argentina. Com a chegada do jogador, o Vasco terá 9 estrangeiros no elenco profissional,
Esse é justamente o limite de jogadores estrangeiros que pode ser relacionado a uma partida do Campeonato Brasileiro. Na prática, o técnico Pedro Emanuel pode colocar todos os 9 estrangeiros na lista de relacionados, mas se o Vasco contratar mais jogadores de fora do Brasil, terá que deixar um ou mais estrangeiros fora de cada partida. Atualmente, 3 estrangeiros são titulares: Cuesta, Andreas Gomes e Spinelli. Com a chegada do Sousa, ele deve ser o 4º estrangeiro a ganhar espaço no time. Outros jogadores como Nuno Moreira e Orras também são importantes para o elenco. Os dois já foram titulares, mas perderam espaço nas últimas semanas. Puma Rodrigues também é considerado importante. O uruguaio consegue jogar nas 2 laterais e também pode atuar no ataque. Por isso já foi titular em várias vezes nessa temporada. Por outro lado, alguns estrangeiros estão com menos espaço no elenco. É o caso do zagueiro Saldívia e do atacante Marino. Os dois chegaram ao Vasco no começo da temporada, mas ainda não conseguiram se firmar na equipe. Saldívia recebeu sondagem do Huracan, da Argentina, mas recusou. Mesmo assim, o Vasco não descarta negociar o jogador. Porém, a diretoria quer contratar outro zagueiro antes de liberar Saldívia. A situação do Marino é um pouco diferente. O Vasco investiu bastante para contratar o atacante no começo do ano, mas ele ainda não conseguiu mostrar um bom futebol. Por isso, o clube não quer vender um jogador por qualquer valor e também não pretende emprestá-lo antes de reforçar o elenco. E o Vasco continua trabalhando para contratar mais jogadores estrangeiros. O clube negocia com Facundo Colídio, atacante argentino do River Plate. Se a contratação acontecer, Colídio será mais um estrangeiro no elenco e aumentará ainda mais a disputa por vagas. O Vasco continua negociando com o De Ossa para reforçar o meio-campo. Essa negociação já dura alguns meses. Além disso, a diretoria ainda procura outros jogadores estrangeiros para reforçar o ataque. Vale lembrar que a CBF aumentou o limite de estrangeiros no Brasileirão em 2024. Agora, são permitidos até 9 jogadores estrangeiros relacionados em cada jogo. O clube pode ter mais estrangeiros no elenco, mas precisa respeitar o limite de 9 jogadores na lista de cada partida.